Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje falar sobre O nosso quadro das aparições. E hoje vamos falar de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe apareceu pela primeira vez ao índio azteca Juan Diego, né? Na língua azteca, Guadalupe significa perfeitíssima virgem, que esmaga a deusa, deusa de pedra. Porque nessa época, os aztecas tinham uma fissura, né? Eles gostavam muito da deusa chamada Quetzalcoatl, que era uma deusa que, se você não fazesse sacrifício para ela, dizendo a cultura deles, as pessoas poderiam morrer. Então, fazer sacrifício de pessoas, de recém-nascido, de crianças. Então, sacrifício humano mesmo. Nossa Senhora de Guadalupe, porém, ela veio para acabar com isso, né? Ela apareceu no ano 1539, né? E conseguiu levar, com a primeira aparição, com 8 milhões de astecas se converterem ao cristianismo. E isso foi importante porque começou o México ali virar católico, porque o México ali era só comunidade pagã. E com isso, Nossa Senhora foi transformando, levando o amor do seu filho, Jesus Cristo, no coração dos índios. Sim, e a primeira aparição dela foi a esse índio, João, né? E aí ele tava rezando, né? No monte, no campo, e por causa que o seu tio, que ele amava muito, estava passando por uma enfermidade. E aí ela apareceu com uma imagem muito reluzente, e aí com o manto dela brilhando, uma mulher, né? E aí ele se assustou. E ela falou com ele, chamou ele pelo próprio nome, né? E aí, da língua asteca, ela fala assim, né, pra ele: Juan Diego, não deixe o seu coração perturbado. Eu não estou aqui? Não temas esta enfermidade ou angústia. Eu sou sua mãe. Você não está sob minha proteção? E aí, a senhora, linda, virgem, né, falou com ele e ele se acalmou. E aí, ela pediu para que ele revelasse a aparição dela ao bispo. E aí, ele foi para falar, para ele ir lá até o bispo, né, e falar que ela iria acabar com a serpente de pedra. Que o povo do México, eles eram muito devotos, né? E aí, O que aconteceu? falou assim também pra ela, né, que ia fazer uma igreja no local. E aí o que acontece? O bispo não acreditou, né? Pediu para que ele voltasse, né? O índio Juan Diego voltasse para onde ele encontrou, né? A Nossa Senhora, e falasse para ela que queria alguma comprovação. Até que Nossa Senhora apareceu novamente para ele e falou assim: olha, se vocês querem uma comprovação, então sobe naquele monte e lá vai estar cheio de flores. Só que naquela época nevava no México e não teria neve. Quem conhece neve, não tem neve. Não tem flores Não na tem neve, flores né? na neve. É impossível ter. E lá, na hora que ele subiu em cima do monte, estava cheio de flor. Ela falou assim: pega essas flores e leve para o bispo, novamente. Aí, o que aconteceu? Ele foi e levou lá. E na hora que ele chegou lá com o bispo também não acreditou. Na hora que ele tirou As flores, ele tinha colocado num poncho, né? num poncho, E aí, a hora que ele tirou, o poncho caiu várias flores. E com isso, apareceu a imagem de Nossa Senhora, né? A imagem dentro de um poncho. e aí apareceu, revelou, as flores caíram no chão, revelaram a imagem de Nossa Senhora. E aí todo mundo ficou assim na sala: nossa, mas essa época não tem, né? Não tem flores, como que pode? E aí a hora que foram olhar o poncho, viu a imagem dela, né? E eles ficaram assim: nossa, como que pode? E todo mundo acreditou, o bispo acreditou, né? E aí logo foi construída uma igreja. Logo foi construído a igreja no local, indicando que Nossa Senhora, pelo poncho, né, que estava de Juan Diego, dava para ver a imagem dela. E aí o Papa João Paulo II consagrou Nossa Senhora de Guadalupe como a padroeira da América Latina, né? Que ela foi muito venerada. Entender, assim, o estudo do poncho, né? Os estudos foram realizados, né? Do índio, né? Juan Diego, né? O poncho dele.
revelaram que a pintura não tinha nada a ver pela época. Por quê? Não tinha nenhum material para aquela época para produzir, não tinha nenhum material. Não era para ter durado tanto, né? Porque aquele material possivelmente não teria nada humano. E a imagem, sim, eles não conseguiram decifrar qual que era a verdadeira imagem. Até que em 2001, José Astis Toman, que é um engenheiro peruano, conseguiu, junto com a NASA, né, um estudo de 20 anos, conseguia ampliar a imagem do que estava ali, né? E o que aconteceu? Ampliou a imagem 2.500 vezes. E lá, o que tinha na imagem? Mostrava 13 pessoas, crianças e mulheres, o bispo e o próprio índio Juan Diego no momento da entrega do poncho. Né? A imagem não tinha como construir. Dentro dessa imagem tinha a visão que Nossa Senhora tinha do que ia acontecer futuramente. Então, tem tipo, a Nossa Senhora tá aqui, tá Juan aqui e todas as pessoas que foram provar dentro do poncho. A visão de Nossa Senhora com todos na sala. E aí o poncho ele era comum ele durar 20 anos, né? E já tem 500 anos que ele tá intacto. Então, assim, a imagem não se desfez. Aí que eles entenderam que é Nossa Senhora mesmo, que não é coisa humana, né? E aí acontece um grande milagre. Que, como aconteceu o grande milagre a todos e que, logo aos 500 anos da história, apareceu de Nossa Senhora de Guadalupe, o que acontece? O povo sofrido do México, ele teve uma esperança, né, uma esperança renovada, de que acreditando, saindo daquela cultura pagã que eles viviam, eles acreditando em Nossa Senhora, se tornando cristãos, né, acreditando em Jesus Cristo, foi frutificando a terra deles. Não, entender que acabou aqueles rituais doidos que eles faziam de sacrificar pessoas para acreditar no sacrifício que Jesus já fez por nós. Então, é deixar a vida antiga, o ruim, o mal, para entrar no bom. Você entender que, tipo assim, na hora que eu estava estudando mais sobre o poncho, você entender que aquela imagem já era feita na cabeça de Nossa Senhora dentro do poncho. Você entender que depois de, sei lá, quase 500 anos, a gente foi entender realmente que aquilo ali era mais uma comprovação. E você vê tanto que é lindo, né? E a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela é uma senhora com uma delicadeza, né? E ela tem uma aparência de índia, de uma índia morena, vestida como uma índia grávida. A sua roupa era retratada o céu com a posição das estrelas no dia que ela apareceu. E os astecas sabiam dessas estrelas, desses sinais, né? E aí foi mais uma comprovação para eles, né? Daquele povo aconteceu, assim, a conversão deles em massa. Então, assim, não foi uma só, vamos ali e acreditou e pronto. Não, eles tiveram sinais, né? Nossa Senhora deu sinais de que ela era ela, não era uma coisa humana, não era qualquer pessoa. E ainda tá no concho, né? Até hoje ainda tá no concho, pra você entender. O poncho, na verdade, não é concho não, poncho. Tá no poncho. E aí tem a oração de Nossa Senhora de Guadalupe, que nós vamos deixar aqui na descrição. Se vocês quiserem, assim, a gente trouxe esse quadro, né, as aparições de Nossa Senhora, para vocês verem tanto que é lindo, tanto que é grandioso, várias Nossas Senhoras, mas uma só Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus. Então, por meio de Nossa Senhora que nós voltamos a ser cristãos, por meio de Nossa Senhora que tem uma conversão gigantesca, né? Não, é igual no livro de São Luís Montfort, que fala assim, que por Nossa Senhora a gente veio e por Nossa Senhora a gente vai voltar, porque tudo vai aconteceu e tudo vai acontecer a partir de Nossa Senhora. Jesus vai voltar por Nossa Senhora para salvar novamente o seu agente. Os seus filhos, né? Então é muito bonito a gente entender um pouquinho de quem foi a mãe de Jesus, as aparições que ela teve, lembrando que ela não veio para substituir Jesus, ela veio, faz a aparição dela, converteu para o seu filho, para nós sermos obedientes a ele por meio dela. Então, assim, é um crescimento que nós devemos ter todos os dias, um conhecimento, nós cristãos, nós católicos, buscando conhecer um pouquinho mais da mãe de Jesus, não é mesmo? A gente vai estar colocando na descrição desse vídeo, todos os vídeos já de Nossa Senhora, né? A gente falou duas Nossas Senhoras, vai estar colocando na descrição do vídeo, né? É importante que vocês queiram aprender, assistam o vídeo, né?
deixe o seu like, comente, compartilhe, né? Diga aí o que você achou do vídeo, se gostou realmente da história de Nossa Senhora de Guadalupe. Se conhecia a história, se não conhecia. E fique Fique com com Deus. Deus.